E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos isekais com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde misteriosamente começaram a aparecer fendas em vários locais. Logo após isso, vários monstros começaram a sair deles e rapidamente a humanidade foi superada por esses inimigos. Porém, esse não foi o fim de tudo, pois pessoas de todas idades e gêneros começaram a despertar habilidades adquirindo poderes sobre-humanos. Com isso ficaram conhecidos como caçadores, pois eles eram os únicos capazes de lutar contra esses monstros. Eles também ganharam uma tela de status para ver como está seus atributos como se fosse um jogo, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Dojon. Ele é um homem sem nada especial. Ele continuou estudando por 3 anos após o fim do seu serviço militar, e com isso ele se juntou com a equipe que administra as fendas, e após um ano depois da sua contratação ele finalmente recebeu sua primeira tarefa como membro da equipe. Com isso ele estava animado para seu primeiro serviço prático, mas no caminho ele acaba sendo atingido por um caminhão, e quando ele acordou, ele percebe que foi parar em outro mundo. Neste novo mundo ele participou de incontáveis batalhas e morreu várias vezes, porém ele sempre se levantava graças à sua nova habilidade, onde ele é capaz de voltar um dia após sua morte. Com o passar do tempo, após incontáveis batalhas contra inimigos poderosos e retornando várias vezes, ele já não tinha muitas lembranças da sua outra vida, e após um tempo ele ficou apelidado como Demônio Celeste pelos habitantes desse mundo ser mais poderoso. Porém um dia ele acaba retornando para a Terra novamente um dia após seu acidente, com todas suas memórias das batalhas e todos seus atributos vieram junto com ele. Mesmo querendo viver uma vida normal, ele acaba conseguindo uma nova filha, e agora o ser mais poderoso do mundo do Murin retornou para a Terra com uma nova filha, e sem outras escolhas, ele vai ter que viver sua nova vida como pai, e com isso ele vai usar toda a sua força contra qualquer um que tentar machucar sua nova família. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shen, um jovem estudante que é conhecido como um gênio entre os alunos do ensino médio. Não existia problema nesse mundo que ele não podia resolver, mas as coisas começam a mudar quando ele começa a gostar de uma garota problemática conhecida como Xiaomei. Ela frequentemente joga um jogo de realidade virtual que é bastante conhecido, e ele acaba pedindo para jogar junto com ela e seu grupo, e ela aceita pois estava faltando um curandeiro na equipe dela. Com isso, quando as aulas acabam, ele rapidamente vai para casa para jogar. Após colocar o capacete, ele se conecta a esse jogo pela primeira vez, e logo ele se depara com uma enorme tela na sua frente para ele escolher sua classe para começar sua nova aventura. Após selecionar curandeiro e selecionar seu novo visual, o jogo começa a carregar para iniciar. Porém neste momento na sua cidade estava tendo uma tempestade muito forte, e um raio acaba atingindo sua casa, afetando o capacete de realidade virtual. Logo após isso ele acorda em meio de um deserto. Inicialmente ele acredita que entrou normalmente no jogo, mesmo as coisas ao seu redor sendo bastante realistas. Logo após isso ele tenta buscar pelo nome da sua amiga, mas não é encontrado nenhuma personagem com o nome que ele estava buscando. Sem muitas escolhas ele decide começar a explorar para encontrar a vila inicial, mas mesmo após andar muito, ele não encontra nada, e quando ele tenta entrar em contato com a manutenção, ele não consegue. Para piorar, quando ele tenta desconectar também não consegue. Com o passar do tempo ele descobre que esse novo mundo é sua nova realidade, e agora para sobreviver, ele tem que ficar mais forte, derrotando monstros, e agora Shen vai iniciar uma nova jornada em busca de sobreviver para encontrar um jeito de voltar ao seu mundo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Song, um programador infeliz que ganhava pouco e trabalhava muito e ainda era humilhado em seu trabalho. Ele está trabalhando em um jogo que estava perto do seu lançamento, onde ele conserta os bugs e adiciona cantos secretos com grandes prêmios para os jogadores. Ninguém sabe mais sobre esse jogo do que ele. Esse jogo é conhecido como New World. No entanto, sua vida muda completamente quando misteriosamente ele acaba sendo transportado para outro local, e logo após isso uma tela aparece na sua frente, falando que ele foi registrado com sucesso no New World, e logo ele percebe que é a mesma interface do jogo que ele estava trabalhando, e sua classe acaba sendo selecionada aleatoriamente sem sua escolha, onde ele acaba recebendo a classe de mercante, mesmo pensando que isso é apenas um mundo digital. Após olhar melhor as coisas à sua volta, ele percebe que esse mundo agora é a sua realidade, e logo ele se lembra que agora ele pode se livrar de todas as suas dívidas e daqueles que humilhava ele, e como é o jogo que
ele estava criando. Ele sabe onde está todos os bugs e as salas secretas com grandes tesouros, e ele vai usar tudo isso a seu favor e mudar sua vida. Com isso ele sabe se morrer antes de começar a primeira missão, ou ele pode reiniciar sua classe e pode haver a oportunidade de receber uma classe especial. Porém, se ele estiver errado, ele pode acabar morrendo de verdade, mas ele não se importa, e com isso ele ficou morrendo várias vezes para conseguir uma classe boa, e na sua última tentativa ele acaba conseguindo a classe de mercador de ouro e de lutador, a classe mais rara do jogo, e agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo no qual ele tem total conhecimento sobre tudo e vai usar tudo isso para conseguir reivindicar o trono desse novo mundo. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Juon. Ele trabalha em uma loja de conveniência que quase ninguém aparece. Com isso ele passa seu tempo lendo novelos, pois ele gostava muito das histórias de fantasia. Todo dia quando ele retorna para casa, ele ficava pensando até quando ele ia ter que continuar vivendo essa vida chata. Porém, quando ele estava caminhando, ele acaba vendo que uma pessoa estava se afogando. Como já estava bem tarde, ele não poderia esperar por ajuda. Com isso ele mesmo vai ajudar, mas essa foi sua última lembrança antes de desmaiar. Quando ele acorda, ele se depara com uma misteriosa mulher, e logo ele pergunta se morreu. Mesmo estando morto, ele estava feliz por ter ajudado a outra pessoa. Logo após isso, a mulher na sua frente fala que ele vai ter outra chance, uma nova vida em outro mundo. Com isso, uma palavra vem à mente de Juon: reencarnação, algo que os heróis passam frequentemente nas histórias que ele lia. Com isso ele acredita que sua nova vida será muito diferente da anterior, e para sua surpresa ele acaba reencarnado em um monstro. E logo ele tenta descobrir o que ele é, e com isso ele descobre que agora ele é um comedor de tijolos. E ele também descobre que ele consegue ver uma tela de seus status se ele se concentrar. O destino dos comedores de tijolos é apenas comer lixo e ser chicoteados para produzirem tijolos. É o verdadeiro inferno, mas para sua sorte ele acaba ganhando uma nova habilidade que retira todas as suas limitações físicas. E agora Juon, que reencarnou em um fracote comedor de tijolos, vai ter que passar por um inferno para sair dessa prisão. E ele vai ter que usar todo o seu conhecimento e sua nova habilidade para conseguir ficar mais forte e com isso se tornar um verdadeiro protagonista das histórias de fantasia que ele tanto amava. Por fim, ficamos com esse mangá onde a história inicia há muitos anos atrás, quando muitas pessoas desapareceram. Eles foram parar dentro de um jogo, e lá algumas pessoas prometeram para eles algo que deu esperança: se eles derrotassem o rei dos demônios, poderiam voltar para a realidade. Após muitos anos eles foram mandados para uma missão suicida, e com isso muitos deles morreram. Após reunir os guerreiros de elite para lutarem contra os demônios, após várias batalhas em uma luta contra um monstro poderoso, o único que sobreviveu foi o protagonista, que após esse incidente ele começou a batalhar sozinho, e quando sua vida baixava ele recuava para se recuperar, e com isso foi upando seu nível aos poucos e finalmente conseguiu enfrentar o rei dos demônios. Após lutarem por 3 dias, para sua surpresa, ele apenas estava lutando contra uma ilusão do rei dos demônios. Mesmo com sua grande força, ele nem se compara com o rei dos demônios, que o deixa lá para enfrentá-lo no futuro, quando estiver mais forte. Logo após isso as paredes começam a desabar e ele cai para dentro do castelo do rei dos demônios e completa uma missão secreta, e com isso ele recebeu a recompensa de retornar. E ele também herdou seu inventário. Quando alguém morria dentro do jogo conseguia retornar para a vida real, mas a terra foi invadida por vários monstros, e aqueles que morriam no jogo estão ajudando na batalha no mundo real. E agora a história segue com o protagonista, que conseguiu retornar para a terra novamente com todos seus equipamentos e seu enorme nível e status do jogo. Após se encontrar com seu amigo, que ele achava que estava morto, agora ele tem que lutar contra vários monstros poderosos para salvar a terra. Mas como ele conseguiu retornar com tudo que tinha do jogo, ele é um dos jogadores mais poderosos da terra.